Olá, amigos, boa noite. Mais uma sexta-feira, estamos aqui com a graça de Deus, com a graça dos nossos orixás, gravando um vídeo para poder rezar com vocês, orar com vocês, ter esse nosso momento de religiosidade. Eu gostaria de abrir a live de hoje dizendo que nós devemos essa live a esse maravilhoso amigo que está aqui do meu lado, nosso amigo Gilberto. Eu já vou passar a palavra para ele, mas antes eu queria dizer que se não fosse por ele, talvez essa live não estivesse sendo realizada, porque vocês que acompanham os nossos vídeos sabem que a gente deu uma paradinha e o Gilberto sempre nos acompanha. Eu estava numa viagem a trabalho e o Gilberto me ligou e me questionou: Juliano, o que está acontecendo? Não vai gravar mais vídeos? Esse trabalho é importante. E isso é um choque, né, na gente, de energia positiva. Então ele me motivou a voltar a gravar vídeos, né? E com certeza tem um dedo aí da espiritualidade nisso. Então, boa noite, seja bem-vindo. Gostaria que te apresentasse, Gilberto. Saravá, Juliano, é um prazer estar aqui na casa do Caboclo Sete Flechas. Eu sou o pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz e Caminho, que é lá em Viamão. Para quem não... Esse vídeo chega no Brasil inteiro. Viamão é um município do estado do Rio Grande do Sul. E nós já estamos lá há 20 anos com o nosso templo. E ele pertence à raiz de Araré, que já tem mais de 70 anos, e que nesse transcurso teve 3 médiums, né, na chefia, e eu sou o terceiro, então dando continuidade a isso. E é um prazer estar aqui com o Juliano para mais uma live. Saravá. Saravá, Gilberto. Para quem gosta de orar, para quem gosta de rezar, para quem gosta de cantar com a gente, vamos cantar alguns pontinhos. Depois nós vamos ler um trechinho do Evangelho e eu vou convidar o nosso amigo Gilberto para que a gente cante o nosso hino da Umbanda. Saravá, nossa Umbanda. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, é do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Umbanda é paz e amor, o mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Saravá, nossa Umbanda. Salve nossos guias, nossos mentores espirituais, caboclos, pretos velhos e crianças de Aruanda. Tu sabe que esse ponto, lá no Birajara se canta assim, repetindo o finalzinho, né? Faz um bis no final, mas o tio Darcy na Mãe Maria cantava só uma vez, né? E aqui eu adotei cantar uma vez só, mas aí no meio da melodia aqui me veio assim: não, deves cantar 2 vezes hoje, né? E
Muito bom, muito boa vibração. Eu espero que essa vibração também chegue aos lares que nos escutam, porque toda vez que a gente canta esse ponto, a gente está abrindo uma porta de luz, né? Permitindo que anjos do céu, que guias espirituais possam chegar até nós, seja pelo pensamento, seja vibracionalmente, seja astralmente, dentro do nosso lar. E já que nós estamos cantando um pontinho de abertura, Gilberto, eu vou pedir para a gente cantar o pontinho da Mãe Maria, que é o ponto raiz da nossa casa. E estávamos agora há pouco falando do tio Darcy Dias da Silveira, né? Precursor da Umbanda em Canoas. E semana passada, no feriado da República, 15 de novembro, é dia da Umbanda, a gente podia falar um pouquinho disso, do Zélio, né? E vamos cantar o pontinho da Mãe Maria para saudar a Mãe Maria. Depois tem mais 2 pontinhos que eu queria cantar. E aí talvez eu vou te pedir para falar um pouquinho sobre... Aqui não tem nada combinado, gente. Mas eu vou te pedir para falar um pouquinho da história do Zélio e de como esse médium e aquele caboclo influenciou o nosso trabalho hoje, Gilberto. Saudando a corrente astral da Mãe Maria, saudamos nossa casa matriz. Salve Mãe Maria. Mãe Maria, amanhã é um novo dia, será sempre de alegria e de esplendor. Nós sabemos que a vida é harmonia e por isso viveremos com amor. Nós sabemos que a vida é harmonia e por isso viveremos com amor. Mãe Maria, proteja os seus filhos, viemos lhe pedir com devoção suas bênçãos e paz ao nosso espírito, seu amor em nossos corações. Queremos aprender a ser amigos, queremos aprender a perdoar. Quem dá mais é sempre quem mais ganha. Quem perdoa é quem sabe mais amar. Quem dá mais é sempre quem mais ganha. Quem perdoa é quem sabe mais amar. Saravá, Mãe Maria, que é esta preta velha que um dia se manifestou numa mesa de Kardec, pedindo para que fosse aberta uma terreira de Umbanda para ela poder trabalhar, e que outros tantos terreiros foram fundados a partir daí. Que tua luz, Senhora, brilhe em nosso congá, que a Senhora nos ilumine, nos ensine realmente a sermos amigos, a sermos irmãos. E como o Darcy dizia, através do ponto da amizade, a darmos as mãos, a sermos amigos, porque ser amigo é mais do que ser irmão. É uma verdade. Ser amigo é mais que ser irmão. Eu quero cantar o pontinho dos 7 flechas e depois eu quero saudar o caboclo Araguari. Eu vim treinando o ponto do teu caboclo, da tua casa. Para quem não sabe, no nosso site mãemaria7flechas.com.br, clica lá no menu, tem Amigos Dirigentes. Nesse link, Amigos Dirigentes, são vários dirigentes de terreira, amigos da Mãe Maria, né? E a casa do Gilberto está lá, é o segundo ou terceiro ponto. Tem o ponto do caboclo, né? Do caboclo Araguari, tem a letra e tem o áudio. Então,
né? Quem quiser saber como é o ponto do caboclo Araguari, entra no nosso site, está lá, treinem para quando forem visitar a terreira do Gilberto. Tu chegou a dizer o endereço, Gilberto? Não, é Rua José Adair Fernandes, 185, Viamão. Quando forem visitar, né, saibam saudar, né? E você que é um bandista, você que é médium da casa, o dia que nós formos lá visitar o Gilberto, né, visitar o templo dele, a terreira dele, tem que saber no mínimo cantar o ponto da entidade chefe, né? Então eu vou primeiro, por uma questão de hierarquia, vou saudar o dono da casa, os caboclos 7 flechas, depois eu quero saudar o caboclo Araguari, para então começarmos o nosso bate-papo. Salve o caboclo das 7 flechas. Ererê, 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 caboclo 7 flechas no congá. Saravá, seus 7 flechas, ele é o rei das matas. A sua bodoca tira a baranga, sua flecha mata. Saravá, seus 7 flechas, ele é o rei das matas. A sua bodoca tira a baranga, sua flecha mata. Saravá, caboclo, saravá toda a sua banda da floresta. Traga seus caboclos, seus mensageiros, seus protetores, nos trazendo força, energia, saúde, com as suas ervas, com a medicina da floresta. Saravá, caboclo. Saravá, seus 7 flechas. Saravá, seu Araguari, por favor. Saravá, seu Araguari. Estava no meio da mata virgem, quando a passarada toda cantou. Era o povo de Umbanda, e no terreiro lhe chamou. Ele é caboclo, ele é flecheiro, lá das matas de Araré. Com seu arco e sua flecha, vem saudar filhos de fé. Ele é caboclo, ele é flecheiro, lá das matas de Araré. Com seu arco e sua flecha, vem saudar filhos de fé. Mais uma vez, pode cantar mais uma vez, por Estava favor. no meio da mata virgem, quando a passarada toda cantou. Era o povo de Umbanda, que no terreiro lhe chamou. Ele é caboclo, ele é flecheiro, lá das matas de Araré. Com seu arco e sua flecha, vem saudar filhos de fé. Ele é caboclo, ele é flecheiro, lá das matas de Araré. Com seu arco e sua flecha, vem saudar filhos de fé. Saravá, caboclo. Saravá, saravá, caboclo. Oh, vibrou bonito agora. Gilberto, conta para nós um pouquinho quem foi o Zélio Fernandino de Moraes, o caboclo das 7 encruzilhadas. Por que a gente comemora o nosso dia em dia 15 de novembro? Bem, o caboclo 7 encruzilhadas e o Zélio têm uma vital importância para todos nós ubandistas. Eu sei que isso é chover no molhado, mas é sempre bom relembrar, porque ele é um marco, né? Ele é um marco no sentido de ter uma organização de Umbanda, depois, mais tarde, ser até reconhecida. E eu sempre gosto de falar também alguns detalhes que para mim chamam a atenção. Claro que cada um tem a sua visão, o seu ângulo, que é o seguinte, que muitas vezes não digo que não seja tão valorizado, mas não é tão percebido, então não é tão falado. É que o Zélio Fernandino de Moraes, ele é um espírito altamente evoluído, no meu conceito, e todo mundo vai dizer, isso é óbvio, né? Mas eu digo, olha, é algo assim ímpar. Por quê? Porque o Zélio, em determinado momento, depois da anunciação da Umbanda, depois da Umbanda já instituída, já nos anos 60, 70, teve vários congressos no Rio de Janeiro. E o Zélio, o que ele fazia? Ele era convidado para os congressos, mas o Zélio nunca quis, em determinado momento, ele se impor.
como aquele que é o fio condutor da Umbanda. Não, pelo contrário. Ele sempre colocou a sua personalidade abaixo, por quê? Porque ele não queria que o movimento umbandista daquela época transformasse a Umbanda no zelismo, que é algo muito comum acontecer, né? Então, não criticando os irmãos espíritos, mas nós temos o kardecismo, né, de Kardec, né? Então, uma figura de vulto, né? Mas Zélio não quis isso. Zélio não quis, ou seja, personificar a sua personalidade, o seu nome, não. Era mais importante o caboclo e aquilo que o caboclo vinha trazer, o conteúdo que era a Umbanda. Então isso é de fundamental importância para hoje nós termos terreiros, que tem o terreiro do Caboclo Sete Flechas, hoje aqui, tem o caboclo lá, Guarani, tem outro caboclo, e veja bem, a diversidade, Zélio comprovou na prática isso, essa diversidade. Ele não quis que a unidade revertesse para ele, não, a unidade era a Umbanda. Exatamente. Então eu creio que isso deve estar vivo na mente, no coração de todo umbandista, né? E isso também nos remete a um outro ensinamento: nenhum de nós, como sacerdote, é dono da Umbanda. Não. Nós podemos falar da Umbanda, isso sim, cada um de nós pode ter seu ângulo de visão, os seus conceitos e tudo, mas nós, dono da Umbanda, nos arvorarmos, eu não estou dizendo que tem gente se arvorando ou deixa de arvorar, mas a mensagem é essa, é claro, com esse posicionamento do Zélio, porque se ele em vida não fez isso, qual é a autoridade que algum de nós vai ter para fazê-lo? O patriarca não fez? Não, então não tem como, né? Então vejam bem, é algo que deve ficar patenteado nos nossos corações, nas nossas mentes. Então isso é um ensinamento, isso nós vamos ver, há vários outros ensinamentos assim que, ele disse, por exemplo, que a Umbanda, como uma corrente de espíritos evoluídos, ou seja, iria dar vazão àqueles outros espíritos que soubessem menos para ensinar, e a porta estava aberta para aqueles que soubessem mais para ensinar também. Ou seja, ele não se colocou superior e nem inferior, ele se colocou aonde ele estava, aonde ele é, e isso nos reforça muito mais a espiritualidade do caboclo, que é luz na Umbanda, né? O caboclo das 7 encruzilhadas. Então, olha... Ele disse, aprenderemos com aqueles que sabem mais e ensinaremos aqueles que sabem menos. Exatamente. Então, vejam bem, novamente, ou seja, alguém ser veículo de uma entidade que fala isso... Já mostra o símbolo da simplicidade, da humildade, né, Gilberto? Exatamente. E alguém pode perguntar, mas a Umbanda não existia antes do Zélio? Espiritismo, espiritualismo, manifestações, é claro, sempre existiu, está na vida desde o homem das cavernas, né? Agora, alguns traços não existiam, que o Zélio definiu, que o caboclo das 7 encruzilhadas definiu. Quais traços? Né? O primeiro deles, né? A gratuidade, né? Fazer a caridade. Então, essa não era uma coisa comum no Rio de Janeiro em 1908, quando o Zélio abriu a casa dele, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, né? De forma gratuita. Que existiam macumbas e outros nomes de vários outros ritos afros, o Gilberto pode me ajudar um pouquinho, mas instituir a caridade, né, plena, de forma gratuita mesmo, por nenhum trabalho é cobrado. Estou errado, Gilberto? Não está absolutamente certo. Havia outros, não havia um rito organizado, havia médios potentosos. Eu posso citar, por exemplo, né, o Juca Rosa, que é de 1850, 60, 1860, né, deixar bem claro isso, no Rio de Janeiro, que foi um médium famoso, e ele praticava os seus ritos na sua casa. E então, porque não era permitido na religião oficial, que era católica, né? Nós estamos falando do Brasil Império, 1860,
e Juca Rosa então fazia os seus ritos lá. Ele tinha o seu congá, ele tinha as imagens católicas, ele tinha as garrafadas, ele tinha as ervas, ele tinha vários elementos que hoje compõem também a Umbanda, mas não era um rito organizado, nesse sentido, até porque a lei não permitia, enfim, uma série de coisas. Então, o advento do Caboclo Sete Encruzilhadas também veio como paradigma para quebrar isso, né, nesse sentido. O que eu discordo foi que depois, com o tempo, e isso não é culpa do Zélio, e muito menos do Caboclo, é uma vertente, por exemplo, a vertente espírita querer se adonar da Umbanda. A Umbanda é bem maior do que isso. O Caboclo próprio falou isso e nós falamos disso agora, né? Então, como se a Umbanda só existisse no sentido de como é ritualizado os terreiros que estão mais identificados com a raiz espírita de Zélio Fernandino, que formou então uma escola ou tal. Então, não, isso o Zélio nunca quis, e muito menos o Caboclo, né? Mas esse movimento existiu como uma forma de querer, até de impor determinadas regras que o Caboclo nunca disse. O Caboclo só disse o seguinte: olha só que riqueza, foi como o Juliano falou agora, que riqueza, vamos aprender com quem sabe mais e vamos ensinar para aqueles que sabem menos. Ou seja, o Caboclo não censurou, não tem censura. Não tem censura. O que o Juliano trouxe, ou seja, o Zélio, a gratuidade, o não sacrifício de animais. Outro ponto, né, muito outro importante. Ponto, né, importante. Que nos distingue das outras. Então nós vamos ver que há um fio condutor. E como eu falo assim, muitas vezes nós não nos damos conta. Hoje tem a internet, vocês estão vendo esse vídeo, né, nas suas casas, nos seus lares, né, com uma facilidade, mas no advento, em 1908, quando surgiu a Umbanda, não existia nada disso. Então nós temos que pensar no século passado, quando isso nada existia. O que eu quero dizer com isso? Como é que a Umbanda se instituiu em todos os terreiros? Porque carta demorava 3 a 6 meses para chegar, né? E nós vamos ver nesse Brasil, eu fui visitar, por exemplo, dar uma palestra em Rio Grande, e eu fui visitar o templo mais antigo de Rio Grande lá. Depois da palestra me levaram lá, o templo de Ogum, se não me falha a memória. E ele data de 1924. Vejam bem, Umbanda 1924. Então, estava lá na parede, né, a fotografia dos fundadores. Então nós vamos ver que em todo o Brasil a Umbanda foi semeada, ou seja, de cima para baixo pelas entidades, respeitando a regionalidade de cada local, mas mantendo o seu núcleo. O que é o seu núcleo, né? A manifestação dos caboclos, dos pretos velhos, depois se firmou a vibração das crianças, Cosme. Então nós vamos ver que esse é um núcleo que permeia em todo o Brasil, em todas as regiões. E isso era impossível de tu saber naquele tempo, porque não tinha comunicação, não era como hoje, que hoje tu vê um vídeo, poxa, isso é Umbanda também, tá, que legal, enfim, não. Naquele tempo não existia nada. Então como é que isso surgiu em vários locais ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Então é de cima para baixo. Novamente, né, nós temos que dar realmente louvor ao Senhor Caboclo Sete Encruzilhadas, né? Isso reflete o que ele falou antes, é de cima para baixo. Não é eu querendo me adonar ou dizer o que é ou o que não é. É claro que ele deixou determinadas diretrizes dentro disso que compõem, né, um campo doutrinário teológico da Umbanda, dentro desse sentido, não o sacrifício, a gratuidade, né? Então nós vamos ver que a Umbanda tem fundamento. Vamos estudar. E um dos fundamentos que o Zélio deixou e o Caboclo deixou no seu terreiro era que nós temos um chefe maior, e esse chefe maior é o Cristo. Nossa religião, ela é cristã, ou crística, como gosta de dizer o meu amigo Gilberto, né? E nós somos um defensor, assim, né,
aqui no Terreiro dos Sete Flechas, eu sou um ferrenho defensor do Evangelho e da implantação e do uso mais claro dentro das terreiras do Evangelho. Porque aqui dentro, né, não parece, mas esse é um grande manual de Umbanda. Por que é um manual de Umbanda? Porque aqui estão as regras para fazer a caridade, como devemos praticar a caridade e como é difícil praticar a caridade em qualquer religião, incluindo a nossa amada Umbanda. Então, eu quero dar de presente esse pequeno livro ao nosso amigo Gilberto. Eu fiz uma dedicatória para ti, Gilberto, de surpresa, e depois eu vou te convidar para ler um trechinho dessa obra para nós. Obrigado, amigo Gilberto, pela sua força que nos transmite com a tua fé e devoção à nossa Umbanda. Que o caboclo das 7 encruzilhadas abra sempre seus caminhos. Obrigado por nos apoiar em nossas ações. Saravá nossa Umbanda. Que a luz do Evangelho esteja sempre te iluminando. Seu amigo Juliano Curtinaz. Muito obrigado. Um presente simbólico, com certeza eu sei que tu tem o Evangelho, mas é um símbolo, né? E que tu possa na tua casa também difundir essa luz, esse amor crístico, cósmico, universal e eterno, que são as máximas do nosso Pai Oxalá. Muito bom. Muito obrigado. Fico tocado. Eu, cada vez que eu ganho um livro, né, com dedicatória, me serve de apreço, me serve realmente também de referência, porque nessa vida sacerdotal nós fizemos, como diz aquele ponto da Mãe Maria, amigos, verdadeiros amigos. E isso denota realmente a amizade que deva existir entre os sacerdotes, né? E isso nada mais reflete, né, a genuína Umbanda. Muito obrigado, com carinho mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, amigo. Muito obrigado. E te convido, se quiseres ler um trechinho, aquele parágrafo que nós havíamos conversado, do capítulo 10, e tecer alguns comentários. Eu posso fazer uma troca? Tu lê e eu comento. E tu comenta. Um pouquinho. Ótimo. Pode ser? Umbanda é assim, gente, tá vendo? É uma troca. É isso. Perfeito, Gilberto. Perfeito. Deixa eu abrir aqui. E eu pedi pro Gilberto, né? Escolhe um pedacinho do Evangelho, que a nossa casa gosta muito de falar do Evangelho, e ele escolheu o capítulo 10 e tem 11. Só fazer uma pequena pausa. Então eu vou ler para vocês, pessoal, um pedacinho do capítulo 10, o capítulo 10 chamado Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o item 11: Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados, segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. São palavras de São Mateus. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado,
lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim, Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Então, vou pedir para o nosso amigo Gilberto comentar esse pequeno trechinho do Evangelho. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Pense, é uma parte importante, né, como todo o Evangelho, que traduz um ensinamento, né, de uma máxima de Jesus, e no qual ele tinha aquele poder de síntese, né, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então nós vamos ver que nós estamos tratando realmente de alguém crístico. E o julgar é algo muito inerente às condições do ser humano. A maioria das pessoas, quando vê, já está julgando. Por quê? E como se faz isso sem perceber? Que Jesus nos relata muito bem que a gente tem que ter esse cuidado. Porque nós colocamos daí para fora, projetamos os nossos valores, que muitas vezes são formados lá em outras reencarnações, como autodefesa, preconceitos, normas, regras. Tudo isso vai formando aquilo que nós pensamos do que é certo e do que é errado. E daí, quando nós temos uma situação, qualquer uma, nós colocamos isso imediatamente para fora, sem nos darmos conta que a gente deveria analisar também, já que nós não conseguimos inibir esse sentimento equivocado de julgar o outro, nós devemos usar esse momento para refletir. Porque se isso é uma projeção daqui de valores que já estão dentro de nós, nós temos uma bela de uma oportunidade de averiguar que valores são esses e aonde eles estão. Para, em determinado momento, a gente também fazer o quê? Um auto-julgamento de si, para ver se realmente já está na hora de mudar alguns valores que estavam ali escondidos, que estavam ali adormecidos e que em determinado momento eles são projetados para fora espontaneamente, ou seja, são nossos. Então, nós temos que aproveitar essa condição valiosa, já que um momento nós nos deixamos levar pela circunstância, nós também teríamos que ter esse cuidado. Mas isso nós muitas vezes não temos, ou seja, a gente só consegue mudar a si próprio aquilo que a gente consegue enxergar. Aquilo que não consegue perceber, tu não consegue mudar. Então nós vamos ver que nós somos, né, um iceberg, né, uma pontinha para fora e uma montanha para baixo, né? Então nós temos que mudar. E como é que nós vamos mudar? O Evangelho, ele nos alerta para isso. Mas já que nós estamos também num terreiro de Umbanda, nós vamos ver o seguinte: o que a Umbanda nos auxilia nisso? Ora, nós vamos ver que com os rituais da Umbanda, as iniciações, os amacis, eles têm um efeito de liberar de nós todas essas cargas, ou seja, de nós enxergarmos aquilo que está oculto. Porque muitas vezes, ao nós irmos numa mata, preceituar para a nossa entidade, fortalecer a nossa cabeça, nós o que somos afetados pelaquela vibração das ferramentas da Umbanda, que é aquele preceito. E aquilo faz o quê? Faz uma conexão com aquilo que nós somos. E faz com que as máscaras caem e nós rapidamente vai percebendo aquilo que a gente deve mudar. Isso acontece com qualquer um filho de Umbanda. Tanto é que as pessoas estão na Umbanda e elas depois percebem por algum tempo, sem perceberem, elas dizem assim: puxa, como eu mudei, eu era assim, eu era assado.
Elas não percebem que muitas vezes, na magia de um ponto cantado, de um preceito, de um olhar de um preto velho, no qual vale dizer, ele toca a alma, que o preto velho diz o evangelho na prática, porque ele sabe de cor e salteado. Então nós vamos ver que essas ferramentas, a Umbanda nos traz essa riqueza enorme. Então todas as vezes que é feito, por exemplo, um reforço de cabeça, um amaci, é uma nova oportunidade de o quê? De nós nos olharmos. Por quê? Porque aquele influxo vibratório do amaci, ele é exemplar. Eu vou dar aqui um curto exemplo, assim, por exemplo, para que a gente possa ter uma ideia. Se nós pegarmos na Umbanda o chakra que corresponde aos pensamentos, nós vamos ver que é o chakra frontal, que é regido por Iemanjá. E nós vamos ver que esse chakra, ele tem como atributo o respeito. E essa energia, quando bem usada, na forma positiva, ela gera o que? Firmeza. E quando ela, de forma negativa, ela é usada, essa energia, ela gera o que? Leviandade. O que é um pré-julgamento se não é uma leviandade? Porque quando nós estamos julgando o outro sem perceber, nós temos que ter o seguinte. Vamos pegar aqui o exemplo do Evangelho cristalino, né? Daquela que pecou, da mulher que pecou. Nós podemos então julgar e devemos a ação. Veja bem, a ação com os nossos códigos morais e éticos, que a prostituição é algo equivocado, mas nunca julgar a prostituída, aquele que se prostitui. Porque aquele que se prostitui, nós temos que nos colocar como? No lugar dele, a empatia. E é isso que o ritual de Umbanda faz nos sentirmos. Ou seja, nós vamos o que daí? Pensar e sentir junto com aquele que está naquela situação. E não, como anteriormente, julgando apressadamente. Quando isso ocorre, nós o que? Nós pensamos dele e não sentimos como ele, é diferente. E a Umbanda nos traz isso, porque essa reflexão com os preceitos, com a força energética, faz o que? Nós cada vez mais despertarmos, ao despertarmos, nós vamos nos colocar cada vez mais no lugar daquela pessoa, em que circunstâncias que ela se prostituiu, quais são os valores familiares, em que circunstância ocorreu, enfim, nada justifica a prostituição. Mas condenar o prostituído, o Evangelho é claro, não devemos jamais fazer isso. Por isso que a Umbanda junta, acolhe, levanta aqueles que estão necessitados em todos os momentos, de que acorrem aos terreiros muitas vezes desesperados, aflitos, atrás de uma palavra, atrás de um consolo, atrás de um olhar, de um sorriso, de uma severidade, às vezes de um caboclo, de colocar o filho no caminho certo novamente. Nós vamos ver que a Umbanda pratica na prática o Evangelho. E por isso, meus irmãos, é essa mensagem que eu tenho hoje, nesse dia, nesse terreiro do Caboclo Sete Flechas, 7 caminhos, 7 flechas, nos dizendo justamente essa diversidade rica que nós temos que ter. Saravá. Complementando, Gilberto, tu falou muito bem do preto velho na Umbanda, do pai velho, né? Quando que a gente viu um preto velho de verdade, né, julgar alguém dentro do terreiro? Por aquela porta, gente, pela porta da assistência, a nossa porta está aberta a todos, a judeus, a espíritas, a umbandistas, a ateus, aqueles, inclusive, a pessoas que porventura estão passando por momentos assim como, por exemplo, da prostituição. E um preto velho, vocês acham que um preto velho vai julgar aquele que ali vem pedir um conselho? Não. A Umbanda mostra na prática estes valores. Não julgueis para que não sejais julgados. O preto velho acolhe, o preto velho estende a mão,
O preto velho abraça um doutor que venha visitar e abraça também uma prostituta que venha nos visitar com o mesmo carinho, com o mesmo amor, mostrando essa é a grande magia da Umbanda, porque ela coloca em prática de verdade, sem exigir nada do outro, ela coloca em prática o amor crístico, o amor planetário, o amor ao próximo, a caridade de verdade. Então, o Gilberto estava falando e eu aqui lembrando, de como um preto velho acolhe e não julga. O preto velho, o caboclo, a criança, todas as entidades da Umbanda, mas na figura do preto velho isso fica mais claro ainda, porque o preto velho, a primeira coisa que faz no terreiro, chega e ele te abraça. Antes de perguntar o teu nome, ele te dá um abraço. Te acolhe, Ele te acolhe. E essa é a nossa religião. A nossa religião é assim. E como bem disse o nosso amigo Gilberto no início dessa nossa live, vem de cima para baixo. Não é bem a gente que escolhe a Umbanda, não. É a Umbanda que escolhe a gente. É lá do alto que vem as orientações. E que às vezes pessoas que nunca sentiram qualquer fenômeno espírita vêm visitar um terreiro, às vezes recebem uma incorporação, recebem uma mensagem. Então a Umbanda nos escolhe sim, de uma maneira assim, material falando, porque claro que essas afirmações são realizadas no astral antes mesmo da gente encarnar, Mas essas coisas acontecem na Umbanda e por mais que a gente queira, eu estava aqui apresentando o terreiro para o Gilberto, dizendo, olha Gilberto, a forma que está estruturada, que está montado o nosso congá, não fui eu que planejei, mas à medida que se vai caminhando, as coisas vão acontecendo, nos provando que existe um planejamento do astral. E uma delas é essa própria live. Eu espero que vocês estejam gostando, está chegando no final, eu estou aqui, queria o dobro do tempo do lado do Gilberto, mas a gente não planejou, não escreveu, não fez um roteiro para falar com vocês. Mas antes de iniciarmos essa gravação, a gente pediu aos espíritos, aos caboclos, aos pretos velhos, que nos conduzisse, que nos guiasse, e que seja feita a vontade do Pai. E acredito que a gente tenha transmitido para vocês uma mensagem de carinho, de fé, de renovação. E eu quero aqui deixar alguns recados antes de passar a palavra para o Gilberto para nós fazer nosso encerramento. Primeiro deles, sobre a vacina. Se você ainda não se vacinou, o ato de não se vacinar, infelizmente, é um enorme desamor ao próximo. Reflita sobre isso. Estou sendo contundente, estou sendo sim, para realmente despertar, para realmente incomodar. Será que não é um ato de desamor, de desrespeito? Eu vou ser bem simples com vocês. Eu tenho um filho de 4 anos. Ele não pode tomar a vacina. E você que não se vacinou, quer vir aqui no terreiro abraçar o preto velho. Você acha justo infectar o meu filho de 4 anos com coronavírus? Ou o filho de qualquer um? E se meu filho morrer de coronavírus? Pouca gente divulga. Minha esposa trabalha na UTI pediátrica. E sim, crianças morrem de coronavírus. Então, tá vindo uma vacina? Que bom, tá vindo assim que sair uma vacina e nós puder vacinar meu filho de 4 anos, com certeza eu irei vaciná-lo. Então eu quero aproveitar esse momento para dizer, para reforçar, que nós exigiremos sim carteirinha de vacinação lá na porta de entrada. Sabe por quê? Porque eu amo demais o meu filho. E ele é só um símbolo, na verdade, de amor para com o próximo. Eu estou usando ele aqui como referência. Eu queria que tu me dissesse como é que vai ser lá no teu terreiro, Gilberto, em relação à vacinação. A vacinação é o seguinte, nós vamos exigir o passaporte vacinal, com certeza a caderneta, não entrarão, no recinto para assistir uma gira quem não vai estar vacinado.
Porque, pasme, eu não tenho os dados dos outros estados do Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul saiu essa semana os dados do Rio Grande do Sul. Quem não se vacinou da segunda dose, que deixou de procurar a segunda dose, se vacinou com a primeira, são 986 mil pessoas, quase 1 milhão, que não foram se vacinar na segunda dose. Então é uma desinformação, é um desrespeito para com o próximo. Então nós vamos exigir o passaporte, porque o passaporte vai o quê? Se você tem que assumir a sua responsabilidade. Se você quer ter o livre-arbítrio e tem de não se vacinar, você tem que ter também a consequência por a responsabilidade desse seu ato. Então, em determinados lugares, você não vai poder comparecer. Assim como vai ser no terreiro, assim como vai ser no cinema, vai ser para viajar no exterior, seja lá onde for que vai ser exigido isso. E mais, não se vacinando, nós, Juliano, corremos o risco de criar uma outra cepa que as vacinas talvez não tenha cobertura vacinal. E daí nós vamos voltar à estaca zero. Nós estamos prestes a abrir os nossos terreiros com alegria, parece que a gente está ali trabalhando. Então nós vamos voltar à estaca zero novamente? Não. Por isso o alerta que o Juliano está falando, ele tem sem sombra de dúvida, a razão, a coerência, e compartilhe esse vídeo com essas informações. Se você é um bandista, se você não é, seja quem for, com o seu vizinho, com o seu amigo, para a vacinação. É muito importante isso, muito importante, salva vidas e resguarda aqueles que ainda não estão acobertados, como as crianças e muitos outros. Se não tivesse vacina, mas tem, pessoal, vamos nos vacinar. Vamos nos vacinar, por favor, pessoal. Então, não é um movimento político, isso não é um movimento Não, é vida, político. né? É vida. Então, com certeza, tenho certeza, que temos um resguardo espiritual nos guiando nesse caminho para fazer desse jeito. Eu espero que com isso, se alguém porventura não tivesse vacinado, não foi tomar a segunda dose, mas dia 12 de dezembro pretendemos reabrir a casa, estaremos com as portas abertas, 12 de dezembro, 9 horas da manhã. Mas não esqueçam, tragam sua carteirinha com a vacinação completa, com as 2 doses, E se for idoso, terceira dose. É muito importante e, infelizmente, por respeito e por amor ao próximo, nós não permitiremos a entrada de pessoas não vacinadas, porque fazer a Umbanda é feita no pé do ouvido. O preto velho fala a centímetros do ouvido da pessoa. Então, a exposição, tanto do médium como daquele que está recebendo, é inevitável. Nós usaremos máscara, sim, mas não dá para dar passe a 1 metro de distância ou a 2 metros de distância. Não do jeito da Umbanda. A gente até pode dar um passe, nós aqui podemos irradiar um passe para você que está em casa. Eu sei que funciona. Mas na gira de Umbanda, a coisa tem que ser próxima, Não podemos desfigurar a Umbanda, Não dá, Gilberto? Não dá. Então, infelizmente, a Umbanda ela tem essa característica, e de proximidade. Hoje nós estamos aqui sem máscara. Por que será? Porque nós estamos vacinados, 100% vacinados. Então isso já nos deixa um pouquinho mais confortáveis em não usar a máscara. Mesmo assim nós temos uma distância razoável aqui, porque estamos sem máscara. Mas no trabalho do dia a dia, no trabalho ordinário, estaremos usando máscara. A nossa terreira é bem pequenininha, cabe 20 cadeiras. Nós limitaremos para 10 pessoas, Os outros vão ter que fazer uma fila lá fora. E algumas medidas nós vamos adequar ao nosso tamanho, à nossa realidade, ao nosso rito. E a vacinação, infelizmente, ela é
ela é fundamental para que a gente possa realizar o nosso trabalho. Gilberto, quero devolver o teu presente. Isso. Te passar a palavra para recados da tua casa. Como é que você está pensando em reabrir? Em que mês que tu pretende reabrir? Nós não temos ainda uma data precisa, né? Porque justamente com esse retardamento de quase 1 milhão de pessoas que não têm a segunda dose, se tudo ocorrer bem, nós vamos abrir em janeiro, né? É isso. Nós eventualmente estamos fazendo, melhor dizendo, pontualmente, nós estamos fazendo algumas giras eventuais, de evento, de teste, mas com todo o rigor, ou seja, a pessoa vem de máscara, vem com a caderneta, justamente já dá até para treinar quem vai estar ali no portão, enfim, uma série de coisas. E também é limitado o número, então a gente pega, né, no livro de presença e telefona para as pessoas para ver aquelas que estão disponíveis, e daí na próxima gira a gente pega um outro grupo, então é grupo limitado, né? É de 2 a 3 consulentes por entidade que vai dar a consulta, então é no máximo 15 pessoas, no máximo 20, como o nosso terreiro é um pouco maior, mas é tudo também distanciado, então com todo o cuidado que exige. E por isso que eu digo, falta pouco, vamos se vacinar, vamos vencer essa etapa para o ano que vem todinho, a gente está com as portas abertas de novo, quase na normalidade que a gente estava. Gente, falta tão pouco, não vamos voltar, né? O comércio já está abrindo, todas as coisas já estão querendo funcionar em determinado momento na sua normalidade, com tudo. É um peso que nós temos que vencer. Gilberto, para encerrar, eu queria te convidar para tu cantar um pontinho da tua casa, né? Tomara que tu escolha um ponto que eu não conheça, porque eu acho que aí está a riqueza, que é na diversidade que somos ricos, né? E escolha uma entidade. Eu vou te antecipar, tá? Eu vou escolher o pontinho da amizade para nós encerrar, mas antes disso, se tu quiser homenagear uma linha, um caboclo, uma entidade, uma falange, pode evocar e cantar o pontinho, porque Umbanda a gente transmite o conhecimento na oralidade, né? E o ponto da Umbanda é uma forma maravilhosa de transmitirmos conhecimento, amor e energia. Então vamos a um ponto, né, de Oxum, que é um ponto curtinho, mas eu gosto muito desse ponto, né, da manhã. As águas do mar que batem nas fontes das cachoeiras, minha estrela da guia vem anunciar nossa mãe Oxum. As águas do mar que batem nas fontes das cachoeiras, minha estrela da guia vem anunciar nossa mãe Oxum. As águas do mar que batem nas fontes das cachoeiras, minha estrela da guia vem anunciar nossa mãe Oxum. Saravá, mãe Oxum, saravá. Que ponto lindo, Gilberto. Eu não conhecia esse ponto. E evocando a mãe Oxum, deu uma vibrada agora que veio para lavar a alma da gente. Que presente. Obrigado por esse presente, meu amigo. E que a nossa amizade, né, que começou há muito pouco tempo, mas que dure por toda a eternidade, e que a Casa dos Sete Flechas possa ajudar a Casa do Araguari e vice-versa, que a gente troque muita figurinha, que os nossos médiuns possam visitar a tua casa, que teus médiuns possam visitar aqui. São trabalhos bem distintos e ao mesmo tempo tão iguais. Espera a visita do amigo lá também, né? Como você já está convidado, né? Tá bom. Eu vou convidar todos vocês para que nós cantarmos um pontinho da amizade,
que é um pontinho cantado lá na terreira de Mãe Maria, e que vocês levem na noite de hoje o amor, a paz, essa energia da Mamãe Oxum que o Gilberto bem evocou, porque com certeza os caboclos vieram aqui transmitir essa vibração a todos nós. Encerramos assim nosso vídeo cantando esse pontinho da amizade. A amizade que invade o nosso peito, com igualdade tratamos nosso irmão. Fraternidade praticamos com respeito, na Umbanda com fé e devoção. Na terreira de Mãe Maria, de mãos dadas estamos unidos, com amor, humildade e alegria, na conquista de novos amigos. Ser amigo é mais que ser irmãos, é estar sempre prontos a ajudar, pedindo força e proteção a Deus Pai e também aos orixás. Eu vejo um longo caminho, é o caminho de todos os orixás. Vamos pedir com carinho as bênçãos do Pai Oxalá. Vamos pedir com carinho as bênçãos do Pai Oxalá. Saravá, saravá, amizade. Obrigado, amigo, eu adorei a noite de hoje, o dia de hoje. Muito obrigado. Saravá, foi um prazer estar aqui. Saravá a todos. Saravá.